Olá meninos, tudo bem? Então, como combinado, vamos para nossa videoaula fazendo uma revisãozinha rápida dos dois capítulos, tá? Eu não vou fazer vídeo muito longo, porque senão eu sei que dispersa, poucas pessoas assistem, né? Às vezes vídeo aula, como não tá ao vivo, às vezes é um pouquinho mais, menos motivador, na verdade. É mais difícil de ficar focado o tempo todo. Então, se não der, se ele ficar um pouquinho grande, eu paro e aí eu faço um outro, tá? Porque eu não gosto de vídeo que passa de 10, 15 minutos não, senão fica muito longo. Vamos lá para revisão, tá? Usando esse livro, que é o livro que eu passei para vocês, Vencendo a Ansiedade e a Preocupação, do Aaron Beck e do David Clarke. São os dois grandes autores, estudiosos, pesquisadores mundiais na área de ansiedade, tá? Com a terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha da psicologia que mais tem evidência científica de resultado, tá? Principalmente no tratamento da ansiedade e da depressão, ok? Então, essa revisão, para depois da nossa prova ficar bem tranquila. Eu acredito que vocês não vão ter dificuldade nenhuma, tá? A avaliação mesmo é mais no sentido de vocês ver o que né, conseguiu reter de informação e tudo, até para a gente poder passar para a próxima etapa depois, que vai ser o que eu fazer com isso então, como eu posso vencer essa ansiedade passo a passo, né, algumas dicas e tudo mais. É, então vamos começar falando. Eu passei para vocês o capítulo 2 e o 3, ok? O 2, compreendendo a ansiedade, tá? Qual que é a diferença entre medo e ansiedade? Resumindo, o medo é uma resposta básica automática a alguma situação ou objeto específico, tá? Em que tem um perigo verdadeiro ou um possível perigo. Por exemplo, uma aranha, né? Então, eu vi a aranha, nossa, medo daquela aranha, já dispara, né, sensações, emoções de medo, né, já dispara sensações físicas, taquicardia, né, o corpo às vezes fica estremecido, começa a tremer, de repente tremores, de repente tem gente que tem suores frios, tem gente que, né, os olhos dilata, pupila, enfim, o nosso sistema nervoso faz com que o nosso corpo fique alerta para o perigo que tem à frente. A ansiedade já é um estado mais prolongado, né? É um estado emocional mais complexo do que o medo. Por quê? Geralmente ela é desencadeada por um medo inicial. Então, a aranha, né? E aí logo a ansiedade. Nossa, mas e se eu encontrar outra aranha novamente? Né? Nossa, mas e se essa aranha, se eu estiver dormindo e ela aparecer? Né? Um outro exemplo, medo de ser rejeitado e criticado. Né? A ansiedade disparada pelo medo da rejeição. Nossa, mas e se eu for criticado naquele evento? Nossa, mas e se eu for falar na prova oral e não conseguir? E eles vão rir de mim, ou vão pensar que eu não sei, ou vão me criticar, ou eu vou me sentir inferior. Enfim, percebe que a ansiedade ela é sempre, mas e se? É sempre direcionada ao futuro. Mas e se eu não der conta? Mas e se eu não conseguir? Mas e se eu errar? Mas e se eu ver aranha? Mas e se eu for criticado? Mas e se eu for rejeitado? Mas e se eu ficar sozinho? Mas e se isso for perigoso? A gente nunca vai ficar ansioso por situações passadas. Nossa, que ansioso que eu tô, porque ontem, né, eu, sei lá, encontrei um rato. Vai. Não, passou. A ansiedade nunca é pelo passado, é sempre direcionada ao futuro. Por isso que eu falo que a gente fica ansioso com situações que nem existem, né? Na verdade, a gente deixa de viver o aqui e agora e foca no amanhã. Então a gente leva o nosso pensamento para um futuro que nem existe. A gente fica ansioso então por situações que nem aconteceram, né? Por exemplo, ansioso pela prova. Nossa, mas se for difícil, mas se eu não der conta. Qual que é o medo real por trás da sua ansiedade? Você tem que parar e identificar que medo real, eu tenho medo de quê dessa situação? O que é o pior que pode acontecer? Né? O importante da ansiedade, o primeiro passo é identificar qual que é o medo por trás daquele estado ansioso que você está naquele momento, certo? Nossa, Enem, meu Deus do céu, eu já fico ansioso. Mas peraí, o que você tem medo? De quê? Qual que é o medo real que te faz ficar ansioso pelo Enem? O medo de não dar conta, o medo de não passar, o medo de desagradar os professores, o medo de, né, de repente não ser o melhor, o medo dos seus amigos rirem de você, o medo de não entrar na faculdade. E aí a gente começa a entender o medo, e aí o que eu faço com esse medo, né? Eu vou enfrentar ele.
né? Que esse é um outro passo, como a gente questiona os pensamentos automáticos, as crenças por trás do medo, tá? Como que o medo e a ansiedade operam juntos? Quando a gente está ansioso, o medo é um estado psicológico que governa a ansiedade, que é o que eu já falei, né? Por trás da ansiedade sempre tem um medo. Então, geralmente, os dois caminham juntos, né? Se você tiver medo, tiver dificuldade de identificar o seu medo real por trás da ansiedade, tá? Isso pode ser muito comum. A maioria das pessoas tem muita dificuldade, até na terapia, né? Até aqui comigo na terapia as pessoas têm dificuldade. Imagina sozinhos, né? Sem a terapia. Porque a gente não está em psicoterapia em grupo, não. A gente está em um processo de autoconhecimento. É terapêutico? É. Tudo que é terapêutico é o que ajuda a gente, de alguma forma. Mas psicoterapia é um método clínico onde a gente trabalha diversas questões. Então a gente não está fazendo psicoterapia, mas nós estamos fazendo um trabalho de autoconhecimento, né, de repente aprender aí lidar com a nossa ansiedade de forma mais adaptativa. Se você percebe que a sua ansiedade é muito grande, se você percebe que é muito ansioso e isso te atrapalha muito, não deixa de procurar terapia, pessoal. É importante, tá? Vá procurar ajuda profissional, tanto do psicólogo quanto do médico, porque a ansiedade ela precisa ser tratada. Quando ela é um transtorno, ela tem que ser tratada, tá? Esse trabalho que a gente está fazendo não substitui o trabalho de tratamento da ansiedade, não, tá? Aqui é mais superficial, é mais até porque não dá pra gente fazer um trabalho clínico, né, em grupo, ainda mais online, em grupo é muito difícil. E também não é esse o nosso propósito, né? O meu trabalho com vocês não é esse o objetivo, tá? É mais no sentido de tentar ajudar vocês a diminuir a ansiedade para ficarem mais tranquilos, para encarar o vestibular, ok? Então, se você tá tendo muita dificuldade para entender qual que é o medo que tem por trás da sua ansiedade, que desencadeia a sua ansiedade, tá? Você pergunta para si mesmo, o que é tão ameaçador ou perturbador em relação a essa situação? O que é tão ameaçador em fazer uma prova para mim? O que me deixa tão preocupado, né? E aí você vai identificar que medo que tem por trás de fazer a prova, ou sei lá, seja de qualquer situação que te gera ansiedade. O que é tão ruim em relação a essa situação, que me faz ficar tão ansioso, né? Qual que é o meu maior medo? O que eu mais temo dessa situação? Às vezes o medo básico na ansiedade é simplesmente o medo de que você vai se sentir ansioso. Tem muitas pessoas que o maior medo, tipo assim, de fazer a prova é de ficar ansioso na hora da prova e me dar um branco, enfim. Não, então o maior medo de repente de falar em público, né, para quem tem ansiedade social, é de ficar ansioso na hora. Então, o medo da ansiedade gera ansiedade, que a gente já fica imaginando que eu vou ficar ansioso, sendo que eu ainda nem estou lá, nem vivenciei o momento, né? Então, eu preciso começar a questionar essas crenças que passam pela minha cabeça que me deixa tão ansioso. Por trás do medo sempre há uma crença central, que são aqueles pensamentos automáticos que a gente conversou, né? Sempre o que passa pela minha cabeça, de repente, que eu nem consigo perceber, me faz ficar ansioso e me faz comportar de determinada maneira. Por exemplo, situação, prova, tá? O meu medo maior daquela situação da prova é, de repente, sair mal e ser criticado, né? Aí, o que passa pela minha cabeça que me deixa tão ansioso em relação à prova? Ai, que eu vou sair mal, que eu não vou dar conta, né? E aí, como eu me sinto? Com raiva, ansioso, preocupado, né? E como que eu faço para questionar esses pensamentos automáticos? Fazendo algumas perguntas do registro de pensamentos disfuncionais, que eu já mandei para vocês, que eu posso mandar novamente, tá? Você tem evidências que você realmente vai sair mal na prova? Ah, não, eu já saí bem em outras, né? Eu estou estudando, estou me preparando. Já saiu melhor em alguma prova? Já. Então você tem capacidade? Ah, tenho. Né? Não quer dizer que eu vá sair mal na prova. Você tem certeza que você vai sair mal na prova? Não, não tenho, até porque eu nem fiz a prova ainda. Então percebe que quando a gente vai questionando essas crenças disfuncionais, a gente vai pensando de forma mais adaptada. É sempre questionar o pensamento para pensar de forma mais funcional, tá? De forma mais adaptativa.
de forma menos, onde eu vou questionar aquelas distorções cognitivas que eu mandei para você, aqueles pensamento tudo ou nada, pensamento preto e branco, né, pensamento emocional. Não, eu me sinto ansioso, então eu acho que eu vou sair mal porque eu fico ansioso, né? Mas peraí, você ainda nem fez a prova, né? E se você sair mal também? É possível sair mal? É. Mas se eu sair mal, é o fim do mundo? Não é. Eu posso superar? Posso. Eu posso tentar de novo? Posso. Da próxima eu posso me esforçar melhor? Posso. Então não é o fim do mundo também. Às vezes a gente catastrofiza a situação. Faz a situação, às vezes, né, se tornar uma catástrofe, né, exagerada. A gente exagera o perigo que pode ocorrer no fato de eu sair mal numa prova, né? Ai, mas eu posso... Imagina se eu sair mal no Enem, eu vou ficar sem a faculdade. Mas é o fim do mundo? Não. Eu posso tentar outras vezes? Posso, né? Tudo vai no seu tempo, entendeu? E aí o livro traz sintomas físicos da ansiedade, sintomas cognitivos, comportamentais e emocionais, que eu não vou falar aqui no vídeo, que a gente já conversou, está no livro também, é facinho, é só ler, né? Aí na página 27 do livro tem uma folhinha descobrindo o medo central por detrás da sua ansiedade, que é importante você fazer, para você identificar, certo? E aí tem, na página 30 e 31, tem um modelo dos sintomas da ansiedade de uma pessoa, né, fictícia, para vocês pegar como exemplo para fazer o de vocês também, certo? Aí depois a gente vai pro capítulo 3, que é a mente ansiosa, tá? Que aí eu vou parar esse vídeo e fazer outro para continuar falando o assunto.